Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou um tio se omitirá da lei sem que tudo seja cumprido. Mateus 5:18. A crença de que a Bíblia não tem nenhum erro é chamada de inerrância das Escrituras. Isso significa que podemos confiar totalmente na sua mensagem, pois ela é pura e sem falhas. A infalibilidade e a inerrância são assuntos que afirmam a verdade das Escrituras. Isso significa que a Bíblia Sagrada não falha e não contém erros. Em outras palavras, tudo o que a Bíblia diz é verdade, tanto em assuntos espirituais quanto em questões históricas e científicas. Nesse vídeo, vamos explorar a inerrância, a preservação e a verdade da Palavra de Deus. O que é a inerrância da Bíblia? A inerrância é a crença de que a Bíblia não tem nenhum erro. Isso quer dizer que tudo o que está escrito nela é verdadeiro. Assim, a Bíblia está livre de erros em todos os temas, sejam doutrinários, espirituais, históricos, culturais, científicos ou qualquer outro. O raciocínio é simples. Deus não comete erros, e como a Bíblia foi inspirada por Deus, ela também não pode ter erros. Portanto, a inerrância, a infalibilidade e a inspiração da Bíblia estão interligadas. A Bíblia é a única fonte de autoridade. Ela é a inerrante, infalível, completa e inspirada Palavra de Deus. O assunto inerrância não aparece na Bíblia, mas a ideia está presente em suas páginas. No livro de Provérbios está escrito que toda a palavra de Deus é pura. O salmista diz que a palavra do Senhor é provada. E Samuel garante que o caminho de Deus é perfeito e a palavra do Senhor é refinada. Jesus confirmou essa ideia ao dizer que nenhuma letra ou sinal da lei será deixado de lado. Ele também afirmou que a Escritura não pode ser anulada e que a palavra é a verdade. Essas declarações mostram que a Bíblia é totalmente confiável, sem erros ou enganos. A palavra infalível significa aquilo que não pode falhar. Quando falamos da Bíblia, isso quer dizer que suas palavras sempre se cumprirão. Isaías 55:11 está escrito: Assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia. Antes, fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Às vezes, os termos inerrância e infalibilidade são confundidos, mas têm significados diferentes. Algumas pessoas acreditam que a Bíblia é infalível apenas em relação à mensagem de salvação, mas não a consideram sem erros em outros aspectos. No entanto, preferimos usar os dois termos, pois acreditamos e ensinamos que a Bíblia é tanto infalível, não pode falhar, quanto inerrante, sem erros. Negar essas verdades é questionar sua autoridade e inspiração divina. A Bíblia é totalmente inspirada por Deus e isenta de qualquer erro, e por isso é a nossa autoridade final de fé e prática. Os manuscritos originais da Bíblia são chamados de autógrafos. São os textos escritos à mão pelos autores bíblicos ou pelos seus escribas, como em Filemão 1:19 e Romanos 16:22. Nesses manuscritos estão as palavras inspiradas pelo Espírito Santo. Acreditamos que a Bíblia é infalível nesses documentos originais e que as cópias feitas a partir deles mantiveram a precisão dos textos originais. O Espírito Santo garantiu que a mensagem divina permanecesse pura. Sem essa certeza, a Bíblia não teria autoridade para nós. As cópias dos manuscritos originais são chamadas de apógrafos. Hoje há cerca de 25.000 cópias dos manuscritos bíblicos, a maioria em hebraico, grego e latim. Os escribas judeus copiaram os textos do Antigo Testamento com muito cuidado, e as muitas cópias dos manuscritos do Novo Testamento também ajudam a confirmar a credibilidade desses textos. Acreditamos que a inspiração divina ocorreu apenas uma vez, quando os textos originais foram escritos, mas a qualidade dessa inspiração foi mantida pelo Espírito Santo nas cópias. Portanto, as versões da Bíblia que seguem os textos originais
ainda preservam o verdadeiro significado das palavras inspiradas por Deus. Os livros apócrifos, como Tobias, Judite, Macabeus e Baruque, têm erros e ensinam coisas que não estão de acordo com a Bíblia, como a oração pelos mortos. Também consideramos os pseudoepígrafos, como a Assunção de Moisés e o Apocalipse de Pedro, como falsos, porque foram escritos por pessoas desconhecidas que se passaram por profetas e apóstolos. A Bíblia que Jesus reconheceu, que é a lei, profetas e escritos, não incluía esses livros. Por isso, eles não fazem parte da Bíblia protestante e não acreditamos que tenham autoridade, pois não foram inspirados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo manteve a revelação divina incorruptível, bem como a exatidão das palavras originalmente inspiradas por Deus. A palavra verdade no hebraico, emet, significa algo confiável e correto. No grego, aletheia quer dizer real e fidedigno. Na Bíblia, a verdade se refere à realidade dos fatos conforme o pensamento de Deus. A Bíblia ensina que Deus é a verdade e que sua palavra também é a verdade. O autor de Hebreus afirma que é impossível que Deus minta. Paulo também diz que Deus não pode mentir. Por isso, acreditamos que a palavra de Deus tem autoridade e deve ser obedecida acima de qualquer autoridade humana. Assim, podemos dizer que o que a Bíblia diz é o que Deus diz. A Bíblia nos dá todo o conhecimento sobre Deus que precisamos. Não precisamos de novas revelações para saber como ser salvos e crescer espiritualmente. Tudo o que Deus quer que saibamos sobre nossa salvação está na Bíblia. Além disso, as regras sobre ética e moral vêm da Bíblia. Os padrões da Bíblia para a nossa vida não mudam. O que a palavra de Deus diz ser pecado, continua sendo pecado. Por isso, os valores cristãos são constantes, porque a Bíblia, que é a nossa fonte de autoridade, não muda. Portanto, destacamos que a Bíblia é a verdade infalível, tanto espiritual quanto moral. Acreditamos que a Bíblia é completamente correta em tudo que fala. John Wesley disse que, se houver um erro, pode haver muitos mais. E se a Bíblia tiver alguma falsidade, então ela não pode ser considerada a palavra verdadeira de Deus. Portanto, a Bíblia está sempre certa sobre a criação, eventos históricos e descobertas científicas. Isso significa que Deus guiou os escritores da Bíblia para que não registrassem nada falso. Por isso, acreditamos que a Bíblia é a verdade inspirada por Deus, sem erros, mentiras ou enganos. Algumas pessoas acham que é repetitivo usar os termos inspiração, inerrância e infalibilidade para mostrar a autoridade da Bíblia. No entanto, a Bíblia é a palavra inspirada por Deus, sem erros e sem falhas, e tem total autoridade em tudo o que diz. A bússola é um aparelho que ajuda a encontrar a direção certa, mostrando onde está o norte e indicando o caminho a seguir. A Bíblia faz algo parecido para a nossa vida espiritual. Ela mostra a direção, o objetivo e o caminho certo para alcançar o céu. Sem a Bíblia, podemos nos perder ou escolher caminhos errados. Por isso, é importante acreditar que a Bíblia é sempre verdadeira e sem erros. E se você tem alguma dúvida se a Bíblia contém erros ou não, assista esse vídeo aí que vai aparecer na tela e descubra essa realidade. Espero que tenha gostado. Um grande abraço e que Deus continue nos ajudando nessa caminhada.